O que que acontece? Quem assistiu o vídeo anterior, eu falei para vocês a respeito de quanto vale a sua oficina. E que isso é uma preocupação que eu, como alguém que vim do meio, gostaria de ajudar você que é dono da oficina a lidar melhor com essa questão de quanto vale a tua empresa no mercado. Normalmente, o nosso negócio de repintura automotiva, as oficinas no geral, elas têm uma percepção de mercado que ela passa por alguns filtros, tá? Então, às vezes você, não sei se erroneamente, não é correto falar isso, não, mas assim, mas você de modo equivocado, às vezes toma uns caminhos de divulgação da oficina por meio da rede social e coisa e tal. E assim, o que que acontece na verdade para um nicho? Por isso por isso que esse espaço que eu estou ocupando aqui é para as coisas relacionadas a toda a parte de gestão administrativa, gestão por OKR, tudo isso é moldado para o segmento de repintura automotiva. Não é simplesmente um cara que fez administração que está aqui falando para você sobre administração de modo aberto, superficial. Não, é para a oficina mesmo. É tudo aqui que eu estou falando, é desenhado, pega lá, por exemplo, o que é uma gestão por OKR e define ela, desmembra e ajeita ela para encaixar dentro do negócio de repintura automotiva. Então é isso. Tá? Então, esse que eu estou falando agora é a questão de você tomar algumas decisões a respeito de divulgar a oficina. Quais são os filtros comuns do nosso mercado de repintura automotiva? Ele basicamente passa por dois filtros comuns para o mercado, tá? Desculpa, três filtros comuns para o mercado. Aquele que é mais comum, que torna o nome da tua oficina conhecido e que não tem como fugir. É o que o teu funcionário fala no mercado. É o primeiro ponto. Então, assim, se você está muito preocupado com o nome da tua oficina, amigo, se preocupa em como os teus funcionários enxergam o negócio, porque é eles que falam muito do que acontece aí dentro. Quando ele vai trabalhar na outra empresa, quando ele recebe de proposta vai trabalhar, quando ele entra em contato com outro pintor lá, porque ele está pintando aqui agora e está dando um problema, daí ele passa um WhatsApp lá para um amigo dele que pinta lá na outra oficina e eles trocam informação e está tudo certo. Eu acho que isso é muito saudável e a gente vive numa época que não tem mais como ficar escondendo as coisas, por isso elas precisam ser feitas com coerência. E uma das coisas que você tem que ter a certeza que acontece é que o que é falado no seu mercado, muito do que é falado é por meio dos teus colaboradores. Então, cuida como você trata, usa da cultura da tua empresa para que eles se sintam bem neste meio e falem bem do meio ao qual eles vivem. Se você não tem uma cultura especificamente ativa na tua empresa, eu vou te dizer que muitas vezes a cultura ela é o retrato, o retrato, o retrato fiel da tua pessoa. Então, se você é uma pessoa preocupada com família, preocupada com manter as contas em dias, preocupada em tratar bem o funcionário, em pagar aquilo que é certinho, culturalmente isso vai se estender para dentro da oficina e todos vão refletir parte disso que você é. Mas a gente vai falar mais sobre cultura em outro momento, não é agora. Outro canal que faz com que a tua empresa seja conhecida no mercado, e aí é um pouquinho mais restrito, é a questão dos clientes. Do cliente, o cliente particular, tá? Por quê? Porque o cliente particular é normalmente aquele cara que tem, digamos assim, uma proximidade maior do teu estabelecimento físico, né? Então, tipo assim, do lugar, do endereço onde você tem oficina, pessoas, dificilmente você vai ter um cliente muito fiel, bem de longe. Se tiver, vão ser poucos, tá? Você botar aí, e por isso o Flowcar também vai te ajudar nesses filtros aí, para poder enxergar isso, né? Tua composição distribuída de clientes dentro do teu território. Tem que ter. Porque o que eu estou falando para você? Às vezes você está num bairro e muitos clientes do teu bairro não vão na tua oficina. Às vezes o do bairro vizinho vem na tua oficina. Então, essas pessoas que são cliente final, que fala lá no jantar de família, no almoço, no churrasco, no futebol, ele fala: bati meu carro, infelizmente, mas levei lá na oficina do Joãozinho, o cara ficou bom demais, gostei. Esse é o particular conversando e promovendo a tua oficina. E o terceiro canal é a companhia de seguro. A companhia de seguro também, assim como o teu funcionário, ela acaba promovendo ou não a tua oficina no meio que a gente vive, que são as outras oficinas. Como? Se você começa a ter uma relação que não é saudável com a companhia de seguro, o que vai acontecer? Ela não vai mandar tanto serviço para você. E
É normal acontecer, não tem nada de errado. Por exemplo, a seguradora me procura lá e diz assim: ó, Sanguitão, oficina lá do Antônio, que tal, tem um carro lá, posso mandar para aí? Algum desacordo tem lá. Quando chega para mim, normalmente o cara me conta uma historinha. Ah, eu não pude deixar lá porque a gente teve um desacerto. Ah, porque ele não tem muito, ele não consegue lá dar um orçamento muito preciso e coisa e tal. Entende? Então, esses são os 3 canais que a tua oficina é conhecida. Funciona a rede social? É óbvio que funciona, você promove, você faz um monte de coisa, mas na prática, o que vai gerar a captação e a retenção do cliente são esses 3 canais que estão ali sempre interagindo organicamente no negócio da tua empresa. Por isso que no vídeo anterior eu falei a respeito de você entender o valor da tua empresa, ou pelo menos começar a estudar como montar o valor da tua empresa. Por mais que tu não queira vender, é importante você saber o valor da empresa. E entender que esses 3 canais, eles são, digamos assim, eles são as bases para mostrar para você o quanto é que a tua empresa está valendo. E usar bem esses 3 canais vai fazer com que o nome da tua empresa cresça e apareça em sentido positivo. Então, eu queria só trocar essa ideia com vocês para poder dar subsídio a outros vídeos também que estão por vir e para que você entenda que quando eu falei lá atrás, a oficina precisa, o dono da oficina precisa entender o preço e o valor que ela tem no mercado, leve em conta de imediato isso, porque isso é a base para que você comece a fazer estruturação interna. E a estruturação interna, ela precisa ser pautada em indicadores, e é isso que a gente tem competência para te dar. Gerar indicadores confiáveis para você tomar decisões assertivas.